Olá, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Aqui quem está falando é o professor Benjamin White. Eu serei o professor dessa nossa disciplina que a gente está começando agora, né? Que é a disciplina Práticas Educativas para a Permanência e Êxito Discente na Educação Profissional Tecnológica, Teorias Didáticas. Eu não sei se vocês já observaram, mas todo o nosso conteúdo ele já está liberado no Moodle. Então, vocês já têm acesso lá ao plano de ensino da disciplina, aos vídeos, né, ao vídeo de apresentação da disciplina, ao outro vídeo que descreve as atividades que vocês vão ter que fazer ao longo da nossa disciplina. E, inclusive, já tem uma dessas atividades que já está aberta, né, que é o fórum. O fórum ele já está lá disponível para vocês. Vocês podem já começar a fazer a postagem de vocês. Deixa eu ver se alguém já postou aqui. Olha, já temos algumas pessoas que já deram início às discussões aqui no fórum, tá? Tem Wagner, Alessandro e Carolina, já postaram lá no fórum, bacana. E aí a gente fica com esse fórum aberto mais ou menos por 2 semanas, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, eu botei aqui fórum. Isso, a gente permanece com ele aberto por 2 semanas. E a gente vai ter uma prova também, que está agendada para a última semana da nossa disciplina, que é do dia 19 ao dia 25/10, tá? Próximo mês ainda. A prova vai ser composta por questões objetivas e questões subjetivas, em que vocês vão ter que analisar algumas questões, responder essas questões. A prova ela vai valer 8 pontos, tá? O fórum ele vale 2 pontos, a prova vale 8 pontos, totalizando tudo 10 pontos. E assim, não tem nada de muito complicado, não. Vocês fazendo a leitura do conteúdo, prestando atenção às aulas, às nossas aulas, né, que a gente vai ter essa aula aqui hoje, e a gente vai ter uma outra aula no dia 17/10, tá? Que é uma sexta-feira. Então, vocês prestando atenção, tirando suas dúvidas, fazendo acompanhamento certinho com os tutores. Fácil, vai ser bem tranquilo o desempenho de vocês nessa disciplina, tá bom? Eu preparei uma apresentaçãozinha aqui para o nosso encontro de hoje. Vocês estão visualizando aí na tela de vocês, né? Módulo 3, unidade 1. A apresentação está aberta, só alguém me confirma, por favor, para ver se todo mundo está enxergando aí. Sim, tá, eu estou, professor, seus demais colegas. Beleza, tá tranquilo então. Então vamos lá. Pessoal, a nossa unidade temática ela está dividida em 4 capítulos, tá? Nós temos no primeiro capítulo reflexões iniciais sobre o abandono e a permanência na educação profissional e tecnológica. No segundo capítulo, nós temos o abandono e a permanência na educação profissional e tecnológica, contextualização histórica e políticas públicas de apoio à permanência estudantil. No capítulo 3, nós falamos sobre o abandono e a permanência na EPT, refletindo sobre seus motivadores e fatores que os envolvem. E no capítulo 4, nós falamos sobre as estratégias e práticas educativas voltadas para garantir o direito à permanência estudantil. Não é uma leitura chata, não é uma leitura difícil, é uma leitura bem simples, são só 32 páginas, não é muita coisa, não é muito texto, dá para vocês tirarem um dia ou 2 dias, vocês lerem todo esse conteúdo aí tranquilamente, tá? E é um conteúdo bacana, sério mesmo. Eu, quando fiz a leitura do texto, nossa, parabéns. Quem redigiu todo o texto, tá de parabéns, que tá bem escrito, tá uma leitura fácil, uma leitura tranquila. E eu tenho certeza que vocês, quando forem fazer a leitura desse conteúdo, vocês vão gostar também, tá bom? No encontro de hoje, eu vou fazer um resumão. Vou apresentar a disciplina para vocês, tentar fazer um resumo daquilo que vocês vão ler posteriormente, só para vocês já terem uma ideia do que a nossa disciplina vai trabalhar, tá bom? Vamos lá, como eu falei para vocês, o nosso texto está dividido em 4 capítulos. No primeiro capítulo, a gente faz uma reflexão inicial sobre o abandono e a permanência na educação profissional e tecnológica. No geral, toda essa nossa disciplina agora, a gente vai tratar sobre o abandono escolar.
Por quê? Porque esse é um aspecto que traz muito prejuízo, tá? Traz prejuízo para o aluno, traz prejuízo economicamente, porque nós pagamos impostos para que esse aluno ele usufrua essa vaga que ele tenha em alguma instituição de ensino público gratuito, e ele acaba não fazendo uso dessa vaga aí em função desse abandono, e acaba, de certa forma, atrapalhando a sociedade como um todo, né? Então, o objetivo é que a gente reflita quais são os fatores que levam ao abandono. Por que será que na educação profissional e tecnológica os índices de abandono são tão altos, tá? E o que a gente pode fazer? Nós, como profissionais da educação, quais são as técnicas, o que a gente pode fazer, quais são as estratégias que a gente pode se utilizar para tentar reduzir esse abandono na educação profissional e tecnológica? Então, olha só, prestem atenção no slide que eu coloquei para vocês, tá? Nas últimas décadas, a educação profissional e tecnológica no Brasil ela passou por um processo de reorganização, expansão e interiorização. Isso aqui todo mundo está ciente, todo mundo sabe disso. Vocês que são alunos aqui do Instituto Federal de Sergipe, vocês sabem que ao longo das últimas décadas, vários polos, vários campos foram abertos ao longo de municípios do interior, não só aqui em Sergipe, mas em todo o Brasil. E isso fez com que aumentasse o número de vagas disponíveis, aumentasse a oferta de vagas, aumentando-se assim o número de alunos matriculados na educação profissional e tecnológica. No entanto, o que aconteceu? Beleza, as vagas foram ampliadas. Porém, não foi dado o suporte necessário para que toda essa população do interior, que geralmente é uma população de renda inferior, ela tivesse um acesso adequado a essas vagas, um acesso, como é que eu poderia dizer, com direito a recursos, com direito a uma alimentação, para que essas pessoas elas pudessem acessar esse ensino profissional e tecnológico e permanecessem. Então, como eu botei aqui no tópico 2, a ampliação dessa oferta, ela contribuiu, obviamente, para a democratização, porém, apresentou diversos desafios para que os estudantes eles conseguissem permanecer em seus cursos. E isso fez com que, beleza, aumentou o número de vagas, ponto positivo. Porém, aumentou o número de abandono. Os elevados índices de abandono escolar na educação profissional e tecnológica têm movimentado ações. Então, de alguns anos para cá, durante esse processo, inclusive, de interiorização, foram, obviamente, tomadas medidas para tentar evitar esse abandono escolar, tá? O abandono escolar ele consiste em um fenômeno complexo e multifacetado, que envolve questões pessoais, sociais, econômicas, políticas, culturais, externas e internas à escola. Então, uma variedade, uma gama muito grande de fatores, inclusive por isso que é tão difícil de combater esse abandono escolar, de tentar minimizar ele. Embora diversas ações já tenham sido tomadas, venham sendo tomadas a nível municipal, a nível estadual, a nível federal, a nível até mesmo dentro da própria instituição, ano após ano a gente ainda consegue observar que esses índices de abandono ele ainda são relativamente altos. E a gente vai falar um pouquinho, daqui a pouquinho, sobre esses números aí, tá? Então, logo, pensar a permanência na educação profissional e tecnológica, ela envolve considerar condições que viabilizem oportunidades aos estudantes para que eles possam concluir com qualidade sua educação. E como é que a gente vai fazer isso? O ideal é que se façam trabalhos anteriores para tentar definir quais são os fatores que levam à desistência desses alunos. E a partir do momento que você sabe quais são os fatores que estão contribuindo com o elevado índice de desistência, você pode tomar ações preventivas. E é o que eu coloquei aqui, inclusive em negrito, né? O caminho para fortalecer a permanência estudantil está na prevenção. Isso implica em compreender os reais motivos pelos quais os alunos deixam a frequentar seus cursos, para que seja possível agir antes que as mesmas questões voltem a ocorrer.
As estratégias de permanência na educação profissional e tecnológica, elas necessitam de planejamento, acompanhamento, avaliação de todo o processo e seu resultado. Então, isso é basicamente um resumo daquilo que a gente vai ver nesse primeiro capítulo, tá? Essas são as reflexões iniciais. Olha só os números aqui, tá? Alguém aqui já acessou a plataforma Nilo Peçanha, ou já ouviu falar nela? Pode falar aí se quiser, pode abrir o microfone, pode colocar no chat. Juliana disse que não, nunca ouviu falar. Alguém aqui já ouviu falar ou já acessou essa plataforma aí? Giovanete também disse que não. Tony Clay conhece, né? Pessoal, essa plataforma Nilo Peçanha é importantíssima. Por quê? Porque ela fornece dados sobre matrículas, sobre evasão, sobre abandono. Inclusive, ao longo nosso dessa nossa aula aqui, né, eu venho utilizando o termo abandono. Mas existe uma pequena diferença entre evasão e abandono. Inclusive, está lá descrito no conteúdo, no texto para vocês. Só para deixar claro, tá? Abandono é quando um aluno, ele abandona o ano letivo, ele desiste, ele para por um determinado tempo. Já evasão, não, é quando ele sai de uma vez por todas, tá? Então, abandono seria quando ele abandonou durante um ano, mas posteriormente acaba voltando. Já evasão, não. Evasão é quando ele entra, mas depois sai e não volta mais. E olha só esse slide que eu coloquei para vocês, tá? Isso aí são dados da plataforma Nilo Peçanha. Isso eu coletei quando eu estava montando esse slide, eu acho que foi antes de ontem, ou sábado ou domingo, não sei ao certo, mas são os dados mais atualizados que a gente tem. E ele mostra aqui o número de matrículas dos diferentes campos daqui, né, do Instituto Federal de Sergipe. A gente tem aqui Campos Aracaju, Estância, Itabaiana, Lagarto, Senhora Glória, Socorro, Poço Redondo e Propriar. Temos uma coluna aqui com o número de matrículas, tá? Isso aqui é referente ao ano de 2024, se eu não me engano. O número de evadidos também, de cada um desses campi aí. E o percentual, né? A taxa de evasão. O que a gente percebe? Que, pelo menos aqui, a nível do Instituto Federal de Sergipe, a gente tem uma taxa de evasão média de 19,15%. Isso, a gente tem 11.436 matrículas e 2.190 evasões, que equivale a 19,15%. A gente vê, por exemplo, que aqui aqui em Aracaju, por exemplo, a gente tem um percentual de 19,97%, mas se a gente pega para analisar o de Propriar, a gente tem 34,53% de evasão, que é um número alto. Imagina só, 10 pessoas que entram no instituto, aproximadamente, pelo menos no campus de Propriar, umas 3 pessoas, de cada 10, 3 estão evadindo. Então, é recurso jogado fora, tá? É um investimento que o Estado faz, né? Que a União faz, e acaba sendo um valor desperdiçado, já que o aluno acabou desistindo do curso. Então, o nosso papel aqui, como profissionais da educação, é tentar compreender e tentar minimizar esse abandono. Tem gente aqui que trabalha como professor, tem gente aqui que já trabalha na parte do setor administrativo, mas todos nós, independente do setor que a gente esteja trabalhando, a gente tem como contribuir para minimizar essa questão dessa evasão escolar. Nesse slide aqui, eu botei para a gente refletir um pouquinho, tá? Olha só, uma tirinha aqui tem uma imagem de um deixa eu ver aqui, Alessandro perguntou, e essa evasão de maneira geral, correto? Qual o curso com maior percentual?
Então, Alessandro, infelizmente a gente não tem essa informação por curso na plataforma Anilo Peçanha. Talvez você entrando em contato com o campus que você quer saber e perguntando, questionando qual curso, eu acredito que possa ter essa informação. Mas na plataforma Anilo Peçanha é um dado geral, tá? Referente a todos os cursos. Então, voltando aqui, tá? Temos uma imagem e tem uma pessoa está falando o seguinte: senhor professor, eu trabalho, moro longe, não tenho condições todo dia de chegar no mesmo horário. E aí, para refletir, né? O papel das instituições no combate ao abandono escolar. Tendo em vista a discussão realizada até aqui, observe o relato de um estudante do curso técnico subsequente do eixo tecnológico de controle e processos industriais sobre o motivo de sua desistência. Teve alguns dias que eu me atrasei em torno de 5 a 10 minutos. O professor chamou minha atenção, daí eu falei: senhor professor, eu trabalho, moro longe, não tem condições de todo dia chegar no mesmo horário. E aí o professor falou: mas eu estou todo dia aqui, no mesmo horário. Eu falei: lógico, você é o professor. Daí ele falou: não quero esse problema nessa sala de aula. E aí? Em vista disso, vamos refletir quais são as ações que a instituição e os profissionais da educação poderão realizar para atender a esses estudantes, a esse público que trabalha, que inclusive eu acho que é o grande percentual, a grande maioria de vocês aí. Vamos discutir, vamos debater um pouquinho, tá? Quem quiser pode falar, pode abrir o microfone, pode usar o chat, fiquem à vontade. Alessandro usou o chat aqui e disse que porque o desenvolvimento metodológico pode ser fator de distanciamento ou aproximação discente, o que pode refletir em sua desistência ou na continuidade. Perfeito. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Nesse nosso encontro de hoje, inicialmente a gente tinha pensado 7 horas da noite. Só que eu já dei uma outra disciplina para vocês. No primeiro módulo, eu acho que foi a unidade temática 3, eu já dei uma disciplina para vocês. E eu já sabia que a grande maioria de vocês trabalham, né? Vocês passam o dia trabalhando. E aí eu pensei, não, eu acho que se a gente der uma horinha a mais, se a gente começasse às 20 horas, talvez ficasse melhor para eles e talvez, consequentemente, a gente tivesse uma adesão maior ao nosso encontro aqui. E agora eu quero ouvir também um pouquinho. Vamos lá, vamos participar, gente. Não me deixem aqui falando sozinho. Alguém, por favor, abre o microfone e comenta alguma coisa. Boa noite. Boa noite, Karen. Tudo bem? Deixa eu. Peraí. Deixa eu abrir aqui para não ficar, né, o professor falando sozinho, porque eu sei bem como é esse sentimento, assim, né? A gente ficar falando achando que está sozinho, mas, enfim. Eu fui professora substituta na Universidade Federal do Sergipe. Minha área é administração. E isso é uma coisa muito recorrente, principalmente porque é um curso que a maioria das turmas são à noite. Então, a maioria dos alunos, né, que estuda à noite é porque trabalha pelo dia. Então, a gente tem sempre que estar ali, né, com um jogo de cintura, tanto na sala de aula para tentar prender a atenção, né, daquela pessoa que já está cansada, que trabalhou o dia inteiro. Muitos chegam atrasados porque já saem do trabalho, vão direto, vão até com a farda. Então, é uma coisa assim que eu sempre tentava levar pelo lado, né? Me colocar no lado deles, até porque é um esforço que a pessoa está fazendo para estar ali, né? Mesmo trabalhando, ela quer evoluir, quer estudar, enfim. Então, eu acho que a gente tem que pensar, em primeiro lugar, nisso, em valorizar o esforço da pessoa, né? De estar ali
naquela aula, mesmo estando cansado muitas vezes, né? Mas é algo que também acaba atrapalhando até a própria forma de como se conduz a aula também, porque quando é no último horário, já né, quando dá 9 horas, já começa, a professora, já vou embora, porque por causa do ônibus, não sei o quê, coisas que eu entendo também, porque eu morei no interior, então eu sei que tem toda essa questão de transporte e tudo mais, que é bem complicado. Mas eu acho assim que, né, claro, a postura desse exemplo do professor é totalmente assim, o contrário do que a gente aprende, né? Que a gente, eu acho que o que falta muito é isso, empatia, que a gente tem que se colocar em primeiro lugar, se colocar no lugar do aluno, né? Para poder pensar, se fosse eu nessa situação, né? Como era que eu gostaria de ser tratada? Eu acho que eu gostaria que tivesse essa consideração de pensar, poxa, é uma pessoa que além de trabalhar, ela ainda está aqui à noite para estudar, pensando em ter um futuro melhor. Então, acho que a nossa postura como professor deve ser nesse sentido de ajudar essa pessoa, procurar meios de facilitar tanto o aprendizado como a continuidade dela, e não dela querer desistir do curso, porque o professor, né, só está dificultando as coisas. Eu vejo dessa forma. Isso, perfeito, Karen. Muito obrigado aí pelas palavras. E eu concordo inteiramente com o que você falou. Eu, como professor, eu também eu passo por esse tipo de situação quase que diariamente. Aluno chegando tarde e aluno querendo ir embora mais cedo. Mas eu acho que aquilo que você falou sobre empatia é fundamental. Muitas vezes a gente sabe quando o aluno quer sair mais cedo por preguiça, porque está de saco cheio. E tem vezes que a gente sabe também que o aluno ele chega atrasado, porque não, por simples desleixo. Mas a gente sabe quando é uma questão de trabalho. O aluno geralmente quando chega atrasado por questão de trabalho, ou precisa sair mais cedo, ele já conversa anteriormente com o professor. Fala, professor, infelizmente eu não vou conseguir chegar pontualmente em suas aulas durante esse semestre, mas com 20 e 30 minutos de aula eu vou estar aqui. Por quê? Porque eu trabalho e tal, eu só posso chegar aqui tal horário. Geralmente ele entra em contato antes, já explica tudo direitinho, e aí nós, como docentes, temos que ter empatia também, né? A pessoa está ali, está batalhando, está trabalhando, está estudando, tentando aprender, e a gente precisa, obviamente, levar isso em consideração. Não acredito que a postura do professor de proibir, por exemplo, o acesso à sala de aula a partir de, sei lá, 5, 10 minutos de início da aula, não acho que seja uma situação, que seja o caso mais adequado, né? A atitude mais adequada para se tomar. Eu acho que acho que foi o Alessandro, levantou a mão. Isso, pode falar, Alessandro. Oi, estava tentando ligar o microfone. Consegue me ouvir? Como é? Vai falar alguma coisa? Desculpa, não Consegue entendi me ouvir? direito. Bem, eu acho que ele não vai falar nada. Sabe? Cadê as professores? Eu acho que o microfone dele está com problema. Vamos dar prosseguimento, então. Caso alguém queira falar alguma coisa, eu acho que. Deixa eu ver o chat aqui. Simone comentou aqui: tem um ponto a destacar. E a evasão invisível? Refiro-me assim à situação em que os alunos dos cursos Cadê as noturnos saem sistematicamente professores? antes do final das aulas, porque o ônibus retorna ao interior antes do final das aulas. Desse modo, perde-se Cadê os um número professores? grande de horas e conteúdos a serem trabalhados, mas ninguém vê. Perfeito, Simone. Realmente isso acontece muito. Inclusive, eu vou dar o exemplo de lá, no campus Estância. As aulas do ensino médio, lá no campus Estância, elas, teoricamente, vão até 5h30 da tarde.
mas sempre que dá 5 horas, os alunos já ficam lá, professor, o ônibus vai embora, professor, o ônibus vai embora. E a gente tem que finalizar essa aula às 5 horas da tarde, porque realmente é verdade, se eles atrasarem um pouco, se chegarem lá no pátio da escola 5h10, 5h15, existe a possibilidade do ônibus já ter ido embora. Embora, teoricamente, a aula seja até 5h30. E aí? O que está acontecendo? Oi. Essas meia hora, esses 30 minutos aí, perdidos todo dia, né? Alessandro, acho que eu estou ouvindo agora. Se quiser Oi, falar. professor. Consegue me ouvir Pronto. agora, né? Agora sim, perfeito. Maravilha. Tava tomando um pau aqui da tecnologia. Só peço desculpa porque eu não vou poder ligar a câmera, tá? Boa noite ao mestre, aos colegas aí presentes. Eu estava fazendo uma reflexão aqui a partir da provocação dos colegas, né? E aí vem essa última provocação sobre essa questão dos invisíveis, que é uma situação também, professor, que me chama a atenção, que pode estar ligada também à questão da evasão. Eu vou trazer um exemplo prático, tá? Eu trabalho com formação para o público da saúde, aqui do SUS estadual. E a gente trabalha com a formação de nível médio, os cursos técnicos, como a gente chama. E a gente, na realização dos cursos técnicos, a gente tem como linha de corte 75% de presença, seguindo aquela legislação, a legislação federal, certo? E a entrega de algumas atividades, está relacionado a isso. Só que o aluno, ele faz o cálculo e ele vê que se ele, durante as 5 semanas de curso, o curso acontece uma vez por semana, né, um dia na semana, ele faltar um dia e meio, ele consegue alcançar os 75% que são obrigatórios para o recebimento da certificação, né? Isso aí a gente segue a lei, a luta que a gente faz enquanto docente nesse sentido, né, poderia se enquadrar nessa questão dos invisíveis que a colega traz também, que a gente não se preocupa porque a gente pensa que alcançou a meta que foi programada pela escola para a emissão de certificação. Só que a gente passa, nós da equipe, fazemos uma reflexão para dentro que é a seguinte: é continuidade. Então, é parte de um conteúdo que não é levado a esse aluno trabalhador, né? É parte de um conteúdo que vai ficar deficiente nessa etapa de formação, nessa etapa de desenvolvimento de competência, de aquisição de conteúdo. Eu acredito que essa realidade ela não se dá só para a gente lá na escola, pelo que eu estou vendo aqui aí dos colegas, né? E pelo que a literatura que o professor apresenta para a gente também traz essa discussão também. E ele ainda fala assim, um dos autores fala a necessidade do acolhimento que o professor precisa dar para esse aluno, cada um na sua particularidade, cada um dentro da necessidade, mas sem perder o foco do todo, né? Porque imagina você com 60 alunos numa sala, você ter que dar conta do que é particular de cada um desses alunos. Seria o processo ideal, que eu volto a dizer. A gente precisa partir da perspectiva de formação de sujeitos, e não somente de alcance de score, nem de satisfação porque está complementando e chega no final daqueles 100% de aluno, 90% alcançou a média, que é alegria, que felicidade. Quando na minha cabeça a preocupação precisa ser com aqueles 10% que não alcançaram. O que aconteceu? Né? O que é esse processo que eu, enquanto docente, venho trazendo. Não sei se ficou confuso a minha fala, mas é afetado pela provocação que vocês estão fazendo aí nesse sentido, né? De fato, isso. Pensando no absenteísmo aí, na evasão, na desistência, quais são as estratégias que a gente, enquanto instituição formadora, e para além disso, a gente como sujeitos que está lá operacionalizando esse aspecto da formação, pode lançar mão para dar conta de não estar perdendo esses alunos também, considerando todas as dimensões social, econômica e individual dos sujeitos aí. Era isso, mestre. Obrigadão. Valeu, muito obrigado. Deixa eu só te contar uma coisa. Eu já trabalhei em 4 diferentes campi. Eu trabalhei em 2 na Bahia. Eu era professor do IF Baiano, tá? Trabalhei no campus de Xique-Xique, no campus de Itaberaba. E aí, em 2 anos atrás, eu consegui uma redistribuição para cá, para o Instituto Federal de Sergipe. Ano passado, estava trabalhando no campus do Tobias Barreto. E esse ano estou trabalhando no campus de Estância.
Só para você ter ideia, nesses 4 campi que eu trabalhei, todos eles a gente tinha esse problema com ônibus. Então, é uma coisa que não é tão simples assim de se resolver. Os ônibus, principalmente a questão do horário de término das aulas. Em todos esses campi, a gente tinha que liberar os alunos, seja 10, 20 ou meia hora, como no caso de distância. Atualmente, a gente está tendo que liberar 30 minutos antes, que eu particularmente acho muito tempo. 30 minutos é muito tempo. É praticamente uma aula. A aula é de 50 minutos. 30 minutos é mais da metade da aula. E é complicado. Para quem dá aula nesse último horário, acaba ficando complicado, porque fica difícil de conseguir acompanhar as outras turmas. A gente fica difícil dar pelo menos se for só uma aula, tá? Seria 20 minutos de aula. Difícil você dar um conteúdo de 50 minutos em 20 minutos. E aí, como é que faz? É complicado. A gente vê com a direção, com a coordenação, alguma alternativa para ser tomada, mas, como eu disse, não é algo simples, né? Tem que ter um diálogo com a prefeitura, já que eles que são responsáveis por fazer esse transporte, e tentar, de alguma forma, diminuir esse prejuízo aí. Alguém levantou a mão? A impressão minha. Alguém quer mais falar? Não? Então, acho que a gente pode... Olha, inclusive tem alguém aqui no chat, Juliana Dias, né? Juliana trabalha no IF Baiano, campus Senhor do Bonfim. Eu trabalhei lá no campus de Xique-Xique e no campus de Itaberaba. E lá, em ambos esses campos, tinha esse problema aí com ônibus também. Bem, gente, dando continuidade ao nosso assunto, tá? Olha só, por que a gente precisa combater esse abandono, combater essa evasão escolar? Bem, se a gente pega a nossa legislação, a gente vai direto na Constituição. Vamos lá, na Constituição Federal, artigo 206, Constituição de 1988. A gente já tem lá que o ensino será ministrado com base no princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então, tá lá, tá na nossa lei pétrea, tá na nossa Constituição. Os alunos, eles precisam ter igualdade de condições para o acesso e para a permanência. Então, combater a evasão escolar é uma medida da gente cumprir essa lei aí. Inclusive, esse artigo, né, esse artigo 206 da Constituição Federal, ele acabou sendo ratificado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, que é a Lei 9.394 de 1996, no seu artigo 6, tá? Então, é algo que a gente precisa fazer. Nós, como profissionais da educação, precisamos atuar no sentido de tentar minimizar. Bem, no capítulo 2, a gente fala um pouquinho, tá? A autora, no caso, do texto que está lá disponível para vocês, ela comenta sobre o abandono e a permanência, tá? Ela faz uma contextualização histórica e políticas públicas de apoio à permanência estudantil. Essa contextualização histórica é interessante, porque a gente vê o que vem acontecendo ao longo do tempo, né? Essas taxas de evasão. Então, ela começa esse texto comentando um pouquinho que em 1909, quando a gente tinha o Liceu de Artes e Ofícios do Estado de São Paulo, né, que foi posteriormente acabou dando origem às escolas técnicas, depois institutos federais. Então, a gente tinha um índice de abandono escolar que girava em torno de 50%. E quais que eram os motivadores, tá, para esse abandono? A gente tinha a oferta e a demanda de trabalho. Muitas vezes a pessoa entrava lá, começava a fazer o curso e já acabava conseguindo um emprego melhor, acabava abandonando, porque já era suficiente para conseguir um emprego melhor. Se a gente pega dados mais atuais, da década de 60, por exemplo, aqui em Fonseca, 1961, ele apresenta que em 1960
Os estudos, é isso. A educação profissional apresentava um baixo rendimento educacional, pois nos cursos industriais básicos em todo o país, apenas 20% dos alunos matriculados chegaram ao final dos estudos. Olha só. Se 20% tá, apenas 20% está chegando ao final, significa que a gente tem uma evasão de 80%. Isso na década de 60, tá? E atualmente, tá, de acordo com dados da plataforma Nilo Peçanha, pelo menos isso. Foram dados gerais, isso. Na educação profissional e tecnológica, nos institutos e universidades, em conjunto, tá? Instituto e Universidade Federal de Sergipe. Eu estava tentando me lembrar aqui direito qual foi esse dado aí que eu tirei. Então, eu acessei lá a plataforma e peguei essa informação que, em uma média, tá? Nos institutos federais e nas universidades, a gente está com essa evasão próxima dos 15%. Eu vou dar uma confirmada aqui, só para saber se é isso mesmo, tá? Nilo Peçanha. Eu vou até compartilhar minha tela para vocês verem como é que faz isso. Para vocês aprenderem como que a gente pode fazer essa consulta aí. Pronto, botei para compartilhar. Vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Está mostrando para vocês? Sim, pronto. Olha só, vou entrar aqui na plataforma Nilo Peçanha, tá? Simplesmente eu boto aqui no Google, Nilo Peçanha. Aqui, esse link aqui, tá? Plataforma Nilo Peçanha. A gente entrando aqui, você clica aqui, acesse a plataforma. Carregando. Coloco aqui dados de ensino. E eu venho para essa última aba aqui, indicadores acadêmicos. Pronto, era o total mesmo. Eu estava em dúvida desse valor, mas realmente é o total. Então, a gente tem todas as instituições aqui, tá? Cefet Minas Gerais, Cefet Rio de Janeiro, IF Baião, IF Farroupilha, IF Goiânia, IF Sertão, e etc. Então, nós temos institutos federais e universidades federais. Para cada um deles, se a gente clicar no mais aqui, a gente vê os diferentes campi. E nós temos aqui os números de matrículas, número de evadidos e a taxa de evasão. Então, vocês percebem aqui embaixo, ó, total. Aqui embaixo, total. Isso aqui é ano base, 2024, né? Então, em 2024, a gente teve 1.982.778 pessoas matriculadas no ensino público federal e nós tivemos 292.908 evadidos, o que reflete uma taxa de evasão de 14,77%. Aproximadamente 15%, como eu coloquei na apresentação de vocês, né? E a gente consegue observar, inclusive aqui no gráfico, né? Que 2017 a gente teve um valor um pouco maior, 23,23%. Veio diminuindo aqui, mas 2020 teve a pandemia, né? Então 2021 já era de se esperar que a gente tivesse um pouco de aumento. E esses valores aqui, 14,77, está similar aos valores pré-pandemia, pelo menos referente ao ano de 2024. Interessante, né? E tem muita coisa aqui, tá? Vocês podem explorar aqui, tem muita informação interessante de quaisquer instituição que você quiser consultar, vocês podem vir aqui. Aqui acho que é percentual de técnicos, formação de professores, ProEja, acho que cursos técnicos, né, percentual, curso de formação de professores e curso de ProEja. E a gente consegue essas informações aqui, esses percentuais, para cada um, para cada instituto ou universidade que a gente queira.
reserva de vagas, também tem dados aqui de reserva de vagas, vagas noturnas, matrículas por professor, isso aqui é uma informação bem importante, né, que a gente, por exemplo, tem alguns campi que praticamente só tem professor e não tem aluno. E aí fica uma relação professor-aluno muito baixa, tá? Isso é péssimo. Por quê? Porque a gente está investindo, a gente está gastando nosso dinheiro, nossos impostos, pagando o salário desses servidores e não tem aluno. Então, também isso aqui é uma informação muito importante, tá? Bem, é isso. Vamos voltar aqui para a apresentação. Então, voltando aqui, como eu falei para vocês, atualmente tá, essa taxa de evasão está próxima dos 15%, de acordo com os dados da plataforma Nilo Peçanha. Tem como melhorar? Óbvio. Óbvio que tem como melhorar. Mas já melhorou muito, como eu falei para vocês. Eu apresentei 2 dados. Apresentei um dado logo no início, que estava em torno de 50%. Apresentei outro dado. Por onde? Vai falar alguma coisa? Tá, e apareceu outra informação que na década de 60 estava em torno de 80% de evasão, né? Então já melhorou, obviamente, mas ainda tem espaço para continuar melhorando. E quais foram os motivos que levaram a essa melhoria, né, dessa taxa de evasão, da redução nessa taxa de evasão? Bem, a gente teve em 2001 a criação do Bolsa Escola, no governo de Fernando Henrique Cardoso, criado pela Lei 10.219 de 2001, que oferecia auxílios condicionados à matrícula e à frequência escolar. Isso aí já foi importantíssimo para redução nessa evasão escolar. Por quê? Porque os pais que tivessem os filhos matriculados e frequentando, obviamente, acabavam recebendo determinados auxílios. Essas políticas de transferência de renda lançada no governo Fernando Henrique Cardoso também foram mantidas, né, e intensificadas através de programas no governo de Luiz Inácio e de Dilma Rousseff, passando a se chamar Bolsa Família, que está mantido, inclusive, até o momento, né? Esse programa Bolsa Família, ele exige a permanência escolar do estudante para que ele tenha direito ao benefício e é classificado como uma importante política de apoio à permanência escolar. Além disso, em 2010, a gente tem a assinatura do decreto 7.234, que dispõe sobre o Plano Nacional de Assistência Estudantil. Vocês que trabalham com educação, vocês sabem que tem vários alunos, pelo menos quem trabalha aqui no IFE, sabe que vários dos alunos, eles recebem essa assistência estudantil. E é importante, extremamente importante, principalmente para aqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade, tá? Esse programa ele estabeleceu uma política pública de apoio à permanência e consistia em ações de assistência estudantil que eram executadas por instituições federais de ensino superior, inclusive pelos institutos federais de educação, ciência e tecnologia, devido às suas especificidades. E, por fim, eu achei relevante mencionar também o programa Pé de Meia, obviamente, que vem contribuindo muito com a redução desses números aí, tá? O programa Pé de Meia ele foi criado em 2023, com início efetivo em 2024, como uma política pública voltada à permanência e à conclusão do estudante no ensino médio público. Obviamente, a gente ainda não tem dados, porque, como eu falei para vocês, ele teve lançamento efetivo em 2024, então ainda está muito recente para a gente avaliar a eficiência total, né? Eu acho que só daqui a uns 2 anos que a gente vai conseguir números para saber exatamente o quanto que esse programa está contribuindo com a redução da taxa de evasão. Mas existem alguns estudos preliminares, tá, que foram realizados. Eu achei, eu dei uma pesquisadinha no Google, tentei achar algumas informações no ChatGPT, no Google, e encontrei isso aqui, tá? No Mato Grosso do Sul, em 2024, a gente teve uma taxa de abandono escolar de 0,11% na rede estadual, que foi a menor já registrada no estado. Olha só, 0,11%. O texto aponta que o Pé de Meia foi uma das políticas citadas como fator que contribuiu para essa baixa taxa. E achei também uma notícia referente a Pernambuco, que em 2024
a taxa de abandono no ensino médio foi de 0,7%, menor que a média nacional, que é de 3,7%, e muito abaixo da média do Nordeste, que é de 4%. Então, são dados específicos do ensino médio. A gente sabe que no ensino médio a gente tem uma taxa de evasão relativamente menor, quando a gente compara com níveis técnicos subsequentes, com o EJA, e outras modalidades aí, a gente tem um valor um pouquinho menor no ensino médio. Por isso, esses dados, assim, 0,11 em Mato Grosso e 0,7 em Pernambuco. Porém, o mais importante aí dessa informação é que está em queda. Esses valores estão em queda e muito provavelmente se deve à questão do pé de meia, tá? E aí a gente entra no capítulo 3. Antes de passar para o capítulo 3, alguém que gostaria de fazer alguma consideração sobre o capítulo 2? Sobre essas políticas aí de apoio à permanência? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? Ou então tirar alguma dúvida antes da gente passar para o capítulo 3. Tudo ok? Então vamos dar prosseguimento, tá? Pessoal, e no capítulo 3, a gente fala sobre abandono e permanência. A gente vai refletir sobre os motivadores e fatores que os envolvem. O que leva o aluno a abandonar? O que leva o aluno a evadir? E vocês sabem, obviamente, que são inúmeros os desafios que, principalmente, estudantes negros, estudantes indígenas, mulheres, mães, trabalhadores, população LGBT, moradores das periferias e em situação de vulnerabilidade socioeconômica, eles enfrentam, obviamente, uma dificuldade maior para permanecer e para concluir seus estudos. Então, a gente percebe que no contexto dos cursos técnicos integrados, de nível médio, a desigualdade social é um fator relacionado ao abandono escolar. Não só, eu botei aqui no slide, tá, curso técnico integrado de nível médio, mas não apenas no curso técnico integrado. Em todas as modalidades de ensino, a gente tem essa desigualdade social contribuindo como sendo um fator relacionado à evasão, ao abandono escolar. Então, nessa perspectiva, o que acontece? As instituições de ensino, elas precisam entender quem são esses estudantes que ingressam, quais são as suas condições de vida, para que ela possa se planejar e oferecer e realizar práticas educativas voltadas para entender essas diferencialidades. Conhecer os estudantes permite fomentar ações que possam produzir contextos favoráveis à permanência. Então, se a gente quer combater a evasão escolar, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Estuda, entende, vê qual que é o seu público e procura entender o que está contribuindo com essa alta taxa de evasão. Apenas desse modo você vai compreender a realidade e vai poder criar políticas, criar medidas que visem a redução dessa evasão aí. Olha só essa imagem aí, tá? É mais complicado para uma menina preta continuar numa escola do nível, que é o instituto, do que uma menina branca da escola particular. E aí? Será a realidade? Será que é isso mesmo? Pessoal, se a gente pega infelizmente, o nível dos alunos que vêm de escolas públicas municipais, infelizmente, na maioria dos casos, eu não vou dizer sempre, mas na maioria dos casos a gente vê um nível mais baixo do que de alunos que frequentaram o ensino fundamental em escolas particulares. E, obviamente, isso contribui com a evasão. Quando esse aluno que teve uma base ruim entra no instituto e não consegue acompanhar os demais colegas de classe, o que ele vai fazer? Ele vai se sentir frustrado, vai se sentir triste, que não está conseguindo aprender.
e isso, obviamente, pode contribuir com a sua evasão, né? Então, é um fator bem sério e bem importante, e por isso que alguns institutos federais, alguns campi, adotam práticas como, por exemplo, o nivelamento. Nivelamento, na minha visão como docente, é fundamental que aconteça para justamente evitar esse diferente esse diferente nível de conhecimento entre alunos que frequentaram uma instituição de ensino superior de mais qualidade e alunos que vieram de uma instituição de ensino de qualidade de ensino mais baixa. E aí o autor do texto que tem lá para vocês na plataforma, no Moodle, ele lista aqui, com base em alguns artigos, alguns trabalhos, ele lista aqui os principais motivadores de abandono e os principais motivadores de permanência. O que a gente pode perceber? Pelo menos de acordo com aqui a autora Alessandra e Nilson Garcia, Alessandra Zani e Nilson Garcia, 2020, a gente vê que os principais motivadores de abandono são dificuldade para conciliar trabalho e escola, dificuldades que envolvem processos de ensino e aprendizagem e problemas com docentes e problemas de saúde dos estudantes. Já os principais motivadores de permanência, a gente cita aqui perspectiva de emprego melhor depois de formado, qualidade do corpo docente, infraestrutura da instituição e desejo por novos conhecimentos. Em um outro estudo aqui, também conduzido por Zanin e Nilson Garcia, a gente vê aqui que os principais motivadores para desistência são similares, tá? Dificuldade de aprendizagem, dificuldade de conciliar trabalho e estudo, falta de identificação dos estudantes com o curso escolhido, dificuldades pessoais, e já os motivadores a gente tem que, basicamente, a mesma coisa, né? Busca melhores condições de trabalho, acolhimento, gosto, identificação com a área de curso, benefícios oriundos da assistência estudantil. Então, como eu falei para vocês, se a gente entende quais são as medidas que levam ao abandono e quais são as medidas que reduzem o abandono, garantindo a maior permanência, a gente pode adotar estratégias, adotar práticas que visem justamente a redução desses números aí, conseguindo, assim, manter uma baixa taxa de evasão. Obviamente, zerar a evasão é praticamente impossível, né? Porque existem fatores externos também que são impossíveis de controlar, como, por exemplo, questão de saúde do aluno. Isso daí não tem como controlar. Mas outros aspectos a gente pode tentar, de certa forma, controlar, reduzir, visando assim a melhor qualidade de ensino e redução dessa evasão aí. E aí, como eu falei para vocês, o autor ele reflete, tá, sobre essas questões, que foi justamente o que eu estava conversando com vocês logo há pouco. A questão do fracasso escolar, né? Como eu falei, tem alunos que entram sem base nenhuma, que entra no ensino médio no primeiro ano, teve o ensino fundamental na escola de baixa qualidade. Como o Instituto Federal de Sergipe não tem prova, é por sorteio, né? O ingresso é feito por sorteio. Então, acontece de vários alunos que não tiveram uma boa base acabaram entrando e, à medida que eles vão cursando o primeiro ano, acabam ficando totalmente perdidos sem conseguir acompanhar os demais alunos, tá? E aí a autora, tá, do texto, ela diz o seguinte, que é fundamental que exista o apoio acadêmico. E eu também concordo inteiramente com ela. Eu, como professor de ensino médio, concordo totalmente. É fundamental que exista o apoio acadêmico. Porque o professor também não consegue resolver tudo. O professor vai conseguir identificar essas pessoas que têm mais dificuldades e levar para um outro setor responsável, para que nesse outro setor sejam realizadas ações que visem um nivelamento mais apropriado desse estudante aí, tá? Além disso, como eu falei para vocês, a gente precisa também de políticas educacionais integradas, a gente precisa de assistência estudantil, medidas de assistência estudantil e acompanhamento pedagógico. Pessoal, deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho. Tá, antes de eu finalizar no capítulo 4, o capítulo 4 é bem curtinho, tá? Eu vou
demorar só uns 4 ou 5 minutinhos no capítulo 4. Mas eu vou deixar essa recomendação aqui, ó. Quem puder, assista. Porque ficam os que ficam. Eu vou até copiar esse link aí e vou colocar no chat para vocês. Não consigo copiar? É. Eu vou copiar, eu vou deixar o link prontinho aí para vocês, tá? Para você não falar, professor, não estou conseguindo copiar o link aí. Já vou dar o link certinho. É um documentário extremamente interessante. São 48 minutos. E é da casa, é daqui, do Instituto Federal de Sergipe. Foi realizado aqui no Instituto Federal de Sergipe. Tá aí o link, já coloquei no chat para vocês, tá? Então, se vocês tiverem disponibilidade e disposição, assistam assim que acabar o nosso encontro hoje, que já está terminando, tá? A gente já está no finalzinho. Vocês podem... fica como tarefa de casa. Pronto, vou passar para vocês. A tarefa de casa de vocês é essa aí, tá? Vocês vão ter que assistir esse vídeo aí. E já adianto que isso pode ajudar na prova de vocês, tá? Quando vocês forem fazer a prova no final da nossa disciplina, assistir esse vídeo aí pode dar uma ajudinha. Resumidamente, é um filme, é um projeto educacional, tá? De profissionais que trabalham no PROEJA, na educação de jovens e adultos do campus Aracaju, tá? E ele evidencia, né, os sentidos da permanência na escola atribuído pelos próprios discentes. Então, são vários estudantes que são entrevistados ao longo desse documentário e eles relatam quais os motivos que fazem com que eles não evadam, com que eles permaneçam cursando o curso a qual eles estão matriculados, tá? Então, é uma ótima sugestão aí e vai ajudar bastante vocês, tá? A Juliana disse que já leu o artigo. Na verdade, é um documentário. Viu, Juliana? Então, é vídeo, tá aí disponível no YouTube. E por fim, tá, gente? Eu vou finalizar aqui rapidinho. A autora publicou o artigo. Interessante. Bacana, então. Bem, para finalizar, nós temos aqui o capítulo 4. No último capítulo, a autora ela cita estratégias e práticas educativas voltadas para garantir o direito à permanência estudantil. E o que ele fala de maneira resumida, tá? Nesse último capítulo aí, que ele cita algumas estratégias interessantes, como, por exemplo, o acolhimento. As ações de acolhimento, elas são importantíssimas para a permanência escolar. E isso eu digo por conhecimento próprio, tá? Eu já participei de ações de acolhimento em que futuramente a gente encontrava os alunos falavam, pô, graças a esse acolhimento aí, o acolhimento foi tão bacana, me senti em casa, graças a isso eu estou permanecendo aqui no Instituto, graças a isso eu estou continuando realizando meus estudos. Então, essa ação de acolhimento inicial, né, logo quando o aluno chega dentro do Instituto, dele se sentir em casa, dele se sentir acolhido, isso é fundamental. Além disso, ela cita outras coisas aqui, tá? Quais são outros fatores que contribuem para essa permanência? Monitorias, atendimento aos estudantes em horários extra-classe, projetos de pesquisa e extensão, redução na carga horária semanal do curso, ou seja, colocar uma noite livre, né, para atender os estudantes trabalhadores. A reestruturação, existem alguns PPCs que são desatualizados, então, se a gente fizer uma reestruturação, cortar algumas disciplinas, dar um maior espaçamento entre as aulas, para que os alunos possam descansar um pouco, estudar, isso pode ser importante também. Projetos de nivelamentos, aulas de reforço, visitas técnicas, ações de busca ativa dos estudantes que desistiram de seus cursos, isso é fundamental. Se a coordenação corre atrás desse aluno, tenta entender, olha só, por que você abandonou? Não, vamos voltar, quando encerrar esse período,
Pega esse tempo aí, tenta resolver essas coisas, mas no próximo ano volta aqui para a nossa instituição, vamos concluir esses estudos, com ações de acolhimento também, como eu já falei, e manutenção da estrutura física e dos laboratórios. Essas aí são os principais fatores que contribuem para a permanência estudantil, de acordo com o Zanin 2019, tá? E eu concordo plenamente, concordo em número e grau com todos esses fatores aí que foram listados. Então, nós temos só uma imagem aqui a mais, né? Indicando essas ações aí para permanência estudantil. E eu finalizo por aqui, gente. Nós temos, até o momento, 57 minutos de aula. E eu vou deixar esses últimos minutinhos aqui para a gente fazer uma discussão. Quem quiser falar, comentar alguma coisa, a gente pode conversar aqui, tá? Minha webcam estava desligada, né? Eu percebi agora que ela desligou. Acho que foi quando eu compartilhei a tela. Eu fechei e esqueci de ligar novamente. Mas está tranquilo. Deixa eu ler o chat aqui, tá? Então, a Juliana tinha dito, né, que foi o vídeo que eu passei, tem um artigo sobre o assunto. O William questiona aqui se os cursos já estão atendendo a demanda da sociedade. A estrutura do campus Aracaju, sem a conclusão da eterna obra que enfeita a nossa instituição, não está muito atrativa. Rapaz, será que essa obra vai sair esse ano ou próximo ano? Complicado, hein? São estudantes comendo e dormindo pelos corredores, falta de espaço para diversas atividades. Está bem difícil e isso pode influenciar em evasão e abandonos. Pode não, isso influencia. Com certeza isso influencia, tá? Juliana, obrigado pelo elogio, tá? Alessandro, obrigado também. André, obrigado. Tony Clay, valeu. Pessoal, é isso, tá? Se alguém quiser comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida. O fórum, ele já está aberto, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui para vocês, novamente. Ó, o fórum, ele está aqui na unidade temática 1 do módulo 3. Está aqui toda a descrição, o que vocês devem fazer. São 3 questões, tá? 3 questões simples, vocês vão lá no fórum, respondem. E lembrem de comentar a postagem dos seus colegas, tá? Porque o objetivo do fórum é discutir. Então, vocês precisam também, além de postar a mensagem de vocês, responder a mensagem dos seus coleguinhas aí de classe. Marcelene, vai falar alguma coisa? Não, professor, obrigado. Tá, de nada. Então, valeu, gente. Boa noite, bom resto de noite aí para vocês, tá? Grande abraço. Tchau, tchau.